Aqui está a primeira parte do roteiro, totalmente adaptada e localizada para o público americano e formatada especificamente para 11 labs. Num dia qualquer, o fotógrafo do casamento da minha filha me ligou com a voz trêmula, pedindo que eu fosse imediatamente ao estúdio dele. Senhora Emily, encontrei algo terrível nas fotos do casamento. Venha ao estúdio agora mesmo. Essas foram as palavras dele. Meu coração disparou. Que tipo de segredo poderia estar escondido naquelas imagens do dia mais feliz da vida da minha filha? O que eu estava prestes a descobrir mudaria tudo. Isso me faria questionar se o casamento pelo qual paguei $25.000 foi real mesmo. Mas antes de continuarmos, certifique-se de já estar inscrito no canal Elder Stories e escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber o alcance das nossas histórias. O telefone tocou numa tarde de quinta-feira enquanto eu regava as orquídeas no terraço. Era um dia úmido de setembro em Houston. Aquele calor abafado que gruda na pele. Pensei em não atender. Número desconhecido, provavelmente telemarketing, mas algo me fez pegar o celular. Olá, senhora Emily. A voz masculina soava nervosa, quase sussurrando. Este é Michael Porter. Fui o fotógrafo do casamento da Sarah, há 4 meses. Meu peito apertou imediatamente. As lembranças daquele dia voltaram como flashes. Sarah radiante em seu vestido branco. Daniel sorrindo ao seu lado. Os convidados aplaudindo. $25.000 que economizei durante anos para dar à minha filha o casamento dos seus sonhos. Sim, eu me lembro. Aconteceu alguma coisa com as fotos? Silêncio do outro lado da linha. Então ele continuou, com a voz ainda mais baixa. Senhora, preciso falar com a senhora pessoalmente. Encontrei algo nas imagens. Algo muito sério. Por favor, venha ao meu estúdio amanhã de manhã e não diga nada a Sarah. É importante. Senti minhas mãos tremerem. Que tipo de coisa? Conte-me agora. Não consigo explicar por telefone. Amanhã às 9. O endereço é no centro da cidade. Por favor, senhora Emily, venha sozinha. Ele desligou antes que eu pudesse perguntar qualquer outra coisa. Fiquei ali parada com o regador ainda na mão, a água pingando das plantas e formando uma poça no chão do terraço. Meu coração batia descompassadamente. O que ele teria encontrado naquelas fotos? Tentei me concentrar no resto do dia, mas foi impossível. Preparei o jantar no piloto automático. Frango assado, purê de batatas, vagem, mas mal senti o gosto da comida. Sarah ligou à noite, como fazia 3 vezes por semana desde que se casou. Mãe, você está bem? Sua voz está estranha. Estou bem, querida, só um pouco cansada. A mentira saiu fácil demais. Como estão as coisas por aí? Ela falava sobre o trabalho na imobiliária, sobre os planos de reforma da cozinha do apartamento, sobre a empolgação de Daniel com a promoção. Sua voz transbordava felicidade. Cada palavra dela era como uma punhalada no meu peito, porque eu sabia que ela estava escondendo algo, ou melhor, que algo estava sendo escondido dela, algo que o fotógrafo considerava tão grave que nem sequer podia mencionar por telefone. Quando desliguei o telefone, fui até o armário da sala e peguei o álbum de casamento. Passei mais de 1 hora analisando cada foto. Sarah e Daniel cortando o bolo, a primeira dança, o buquê sendo jogado. Tudo parecia perfeito. Então, o que Michael tinha visto? Dormi mal. Pesadelos confusos me acordaram 3 vezes durante a madrugada. Em um deles, Daniel tinha outro rosto nas fotos. Em outro, Sarah estava chorando no altar. Acordei às 6 horas da manhã com a boca seca e o estômago embrulhado. Tomei um banho. Vesti roupas simples, jeans e uma blusa azul. Saí de casa às 8h30. O estúdio de Michael ficava no centro da cidade, em um daqueles prédios antigos reformados, com paredes de tijolos aparentes e janelas enormes. A placa discreta ao lado da porta dizia, Porter Photography. Respirei fundo antes de tocar a campainha. Michael me recebeu pessoalmente. Ele estava mais jovem do que eu me lembrava do casamento. Na casa dos 30 anos, cabelo escuro, olhar cansado. Parecia que ele também não tinha dormido bem.
Senhora Emily, obrigada por ter vindo. Ele olhou para os lados, como se estivesse verificando se ninguém nos observava, e fechou a porta rapidamente. Por favor, venham comigo. Descemos um corredor estreito até uma sala nos fundos. As prateleiras estavam repletas de equipamentos fotográficos. Um computador enorme dominava a mesa central. Michael puxou uma cadeira para mim e sentou-se em frente ao monitor. Antes de lhe mostrar o que descobri, começou ele, quero que saiba que pensei muito antes de ligar. Hesitei durante semanas, mas se estivesse no seu lugar, gostaria de saber a verdade. Meu estômago embrulhou. Mostre-me agora. Ele clicou algumas vezes, a tela se encheu de miniaturas, fotos de casamento que eu já conhecia. Então ele abriu uma pasta específica. Estas são imagens que tirei durante os preparativos para a cerimônia. Cheguei cedo para testar a luz e ajustar o equipamento. Michael abriu uma foto. Senti um gelo. Era Daniel, o genro para quem eu ajudei a escolher o terno, o homem que jurou amar minha filha para sempre. Ele estava em um dos corredores do local do evento, ainda sem paletó, com a gravata frouxa, e beijando outra mulher. Não foi um beijo de cumprimento. Foi íntimo, profundo, as mãos dele entrelaçadas nos cabelos loiros dela, os braços dela em volta do pescoço dele, a postura de dois amantes que se conheciam muito bem. Quando foi isso? Perguntei. Michael deu um zoom na imagem e apontou para o canto inferior. Os metadados não mentem. Data, hora exata, até mesmo a localização GPS. 2 horas e 15 minutos antes do início da cerimônia. 2 horas. Enquanto Sarah estava no salão de beleza fazendo o cabelo, enquanto eu acertava os últimos detalhes com a cerimonialista, Daniel estava lá traindo minha filha antes mesmo de se casar com ela. Tem mais, disse Michael baixinho e clicou na próxima foto. Outro ângulo. Daniel e a mulher loira se abraçando. Nesta imagem, é possível ver o rosto dela claramente. Bonita, com uns 30 anos, maquiagem impecável. E no dedo, impossível não notar, uma aliança de casamento. Senti o mundo girar. Segurei a borda da mesa para não cair. Quem é ela? Consegui perguntar. Não faço ideia. Consultei a lista de convidados que me deram. Ela não estava lá. Acho que não foi convidada para o casamento. Michael abriu mais 3 fotos. Todas mostravam Daniel e a mulher loira juntos em posições que não deixavam dúvidas. Não era um encontro casual. Foi planejado, calculado, íntimo. Por que você estava tirando fotos naquele corredor? Minha voz soou distante, como se pertencesse a outra pessoa. Eu estava testando ângulos diferentes, brincando com a luz natural. Capturei essas imagens por acaso através de uma janela. Quando me dei conta do que tinha fotografado, fiquei em choque. Ele olhou para mim seriamente. Senhora Emily, sou fotógrafo profissional há 10 anos. Já vi muita coisa, mas isto, casar com alguém e traí-lo horas antes, é diferente. Engoli em seco. Você tem certeza absoluta de que essas fotos são reais? Que não há nenhum erro na data? Michael abriu uma janela técnica no computador. Números, códigos, informações que eu mal entendia. Estes são os dados EXIF do arquivo. Data, hora, coordenadas GPS, configurações do modelo da câmera. É impossível falsificar isso de forma convincente. Essas fotos foram tiradas exatamente quando e onde eu disse. Ele tirou um pendrive de uma gaveta. Copiei tudo para cá, as fotos originais, os metadados, a documentação técnica. Seria aceito como prova em qualquer tribunal. Agora é seu. Faça o que achar melhor. Com as mãos trêmulas, peguei o pendrive e o guardei na bolsa. Minha mente estava a mil. Por quê? Por que Daniel faria isso? Por que se casar com Sarah se ele tinha outra mulher, uma mulher casada com quem ele estava tendo um caso? A resposta veio devagar, fria como gelo derretendo nas minhas costas. Dinheiro. Daniel sempre falava sobre o futuro, sobre investimentos, sobre como eles precisavam construir uma base financeira sólida. Foi ideia dele que os convidados dessem presentes em dinheiro em vez de objetos materiais. É mais prático, Emily. Podemos usar para a entrada da casa.
Eles arrecadaram $15.000 em presentes. Sarah me contou animada alguns dias depois do casamento. $15.000 que agora faziam todo sentido como motivação. Senhora Emily, a voz de Michael me trouxe de volta. Posso fazer mais alguma coisa? Levantei-me lentamente. Minhas pernas pareciam de chumbo. Você já fez muito. Obrigada por me contar. Sei que não foi fácil. Ele me acompanhou até a porta. Sinto muito. De verdade. Saí do estúdio sob um sol forte que contrastava com o frio que eu sentia lá dentro. Entrei no carro, mas não liguei o motor. Fiquei sentada ali, agarrada ao volante, tentando respirar. Minha filha, minha Sarah. Como eu ia contar isso para ela? Dirigi sem rumo por quase uma hora. Passei pela praça central, onde turistas passeavam despreocupadamente. Subi até o mirante de onde se podia ver a cidade inteira. Em nenhum momento consegui parar de pensar nas fotos, na traição de Daniel, na ingenuidade de Sarah. Voltei para casa por volta do meio-dia. O apartamento estava silencioso demais. Coloquei o pendrive na mesa da cozinha e fiquei encarando aquele pequeno objeto que continha uma bomba capaz de destruir a vida da minha filha. Será que ela sabia? Essa pergunta me atormentou pelo resto do dia. Seria possível que Sarah soubesse do caso de Daniel e mesmo assim o aceitasse? Não. Eu conhecia minha filha. Ela estava verdadeiramente apaixonada por ele. Seus olhos brilhavam quando falava do marido. O casamento não tinha sido uma farsa para ela. Mas e ele? Abri meu laptop e inseri o pendrive. As fotos apareceram na tela, ampliadas, cruéis em sua nitidez. Daniel e a loira, o beijo, o abraço, a evidente intimidade entre dois amantes. Pensei em ligar imediatamente para Sarah, enviar-lhe as fotos, revelar a verdade. Mas algo me impediu. Precisava entender melhor a situação antes de agir. Precisava de mais informações. Peguei o telefone e liguei para minha irmã Linda. Ela morava em Chicago, mas sempre foi minha confidente. Ela atendeu ao terceiro toque. Emily, que agradável surpresa. Linda, preciso falar com você. É sério. O tom da minha voz deve ter deixado claro que não se tratava de uma visita social. Ela ficou em silêncio por um instante. O que aconteceu? Contei tudo a ela, a ligação do fotógrafo, as fotos, a mulher loira, o anel no dedo dela, o horário. 2 horas antes da cerimônia. Linda me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela suspirou profundamente. Meu Deus, Emily, eu nem tenho palavras. Não sei o que fazer. Como vou contar para Sarah? Você precisa contar para ela. Ela tem o direito de saber com quem se casou. A voz de Linda era firme. Mas antes disso, você precisa investigar um pouco mais. Descobrir quem é essa mulher. Entender o que realmente está acontecendo. Como faço isso? Você conhece algum amigo do Daniel? Alguém que possa saber de alguma coisa? Pensei. Daniel tinha poucos amigos próximos. Ele era fechado, reservado. No casamento, a maioria dos convidados era da família de Sarah ou meus conhecidos. Do lado dele, apenas sua mãe viúva, 2 primos e o padrinho, Jason, um colega de trabalho. O padrinho, eu disse. Jason. Ele trabalha com ele na empresa de engenharia. Tente conversar com ele com cuidado. Descubra o que ele sabe. Depois de desligar, procurei por Jason nas redes sociais. Encontrei o perfil dele rapidamente. Enviei uma mensagem curta. Jason, aqui é a Emily, mãe da Sarah. Podemos conversar? É importante. Ele me respondeu meia hora depois. Claro, senhora Emily, está tudo bem? Sugeri um café no dia seguinte. Ele aceitou. Aquela noite foi ainda pior que a anterior. Toda vez que eu fechava os olhos, via Daniel beijando aquela mulher. Vi Sarah sorrindo no altar, sem ter a menor ideia de que estava se casando com um mentiroso. Na manhã de sexta-feira, me arrumei com cuidado. Queria parecer calma e serena.
Encontrei Jason em uma cafeteria no centro, perto do escritório dele. Ele chegou pontualmente, vestindo um terno cinza e com a pasta na mão. Cumprimentou-me com um sorriso educado. Senhora Emily, que bom vê-la. Como está Sarah? Ela está bem. Sentei-me e fui direto ao ponto. Não tinha paciência para conversa fiada. Jason, preciso te fazer algumas perguntas sobre o Daniel, e preciso que você seja sincero comigo. O sorriso dele vacilou. Perguntas sobre o quê? Respirei fundo. Daniel está tendo um caso? Jason empalideceu. Seus olhos se voltaram para a mesa. O silêncio que se seguiu disse tudo. Sabe, eu disse baixinho. Sabe de uma coisa. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente desconfortável. Senhora Emily, eu não sei se devo. Jason. Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Minha filha está casada com ele há 4 meses. Se há algo que eu deva saber, me diga agora. Ele suspirou profundamente e olhou ao redor como se quisesse verificar se ninguém estava ouvindo. Então ele se inclinou para a frente e falou em voz baixa: Daniel tem um relacionamento com uma mulher chamada Jéssica. Ela também é casada. É complicado. Meu estômago embrulhou. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Mais de 1 ano, talvez 2. Não tenho certeza. Jason parecia genuinamente angustiado. Senhora Emily, eu disse a ele. Eu disse que era errado casar com Sarah enquanto continuava com aquilo, mas ele disse que ia terminar com Jéssica depois do casamento, que precisava se estabilizar primeiro. Estabilizar-se, repeti, com amargura evidente na voz. Você quer dizer recolher os presentes de casamento? Jason olhou para baixo. Não quero acreditar que seja isso, mas não sei. Daniel sempre foi muito focado em dinheiro, em status. E você continuou sendo o padrinho de casamento dele mesmo sabendo disso? Eu não sabia o que fazer. Jason parecia desesperado agora. Ele é meu amigo de longa data. Pensei que ele mudaria, que o casamento o faria amadurecer. E Sarah parecia tão feliz. Levantei-me abruptamente. A cadeira rangeu no chão. Sarah está feliz porque está vivendo uma mentira. Minha filha merecia a verdade, e você permaneceu em silêncio. Senhora Emily, por favor. Mas eu já estava de saída. Não tinha mais nada a dizer a ele. Jason foi cúmplice por omissão. Ele sabia e não fez nada. No carro, minha mente estava em guerra. Uma parte de mim queria ligar para Sarah imediatamente. Outra parte temia destruir a felicidade dela. Mas era uma felicidade falsa, uma ilusão construída sobre mentiras e traição. Decidi que, antes de contar para Sarah, precisava confrontar Daniel. Ele merecia saber que eu sabia. Ele merecia ter a chance de se explicar. Embora eu não conseguisse imaginar uma explicação possível para aquelas fotos, enviei-lhe uma mensagem: Daniel, preciso falar com você a sós. É urgente. A resposta veio 15 minutos depois. Aconteceu alguma coisa com a Sarah? Não, é sobre você. Amanhã, às 10 horas da manhã, no meu apartamento. Não conte nada a ela. Houve uma longa pausa. Depois, ok. Passei o sábado inteiro me preparando mentalmente para o confronto. Eu ensaiei o que diria, como mostraria as fotos, como exigiria a verdade. Mas quando Daniel tocou a campainha às 10 horas em ponto, toda a minha preparação evaporou. Ele entrou com aquele sorriso fácil que sempre tinha comigo. Bom dia, Emily. Desculpe a intromissão, mas sua mensagem me deixou preocupado. Está tudo bem? Fechei a porta e me virei para ele. Sente-se. Algo no meu tom de voz fez o sorriso dele desaparecer. Ele ficou sentado no sofá, tenso. Peguei o laptop, que já estava com as fotos abertas, e coloquei-o na mesa de centro à sua frente. Explique isso. Daniel olhou para a tela. Eu vi o exato momento em que ele reconheceu a imagem. Seus olhos se arregalaram. Seu rosto empalideceu. Ele abriu e fechou a boca várias vezes sem conseguir falar. Onde você conseguiu isso? Responda a minha pergunta. Quem é ela?
Ele passou a mão pelo rosto, com os ombros caídos. Por um instante, pensei que ele fosse negar, inventar alguma desculpa esfarrapada, mas, para minha surpresa, ele disse: "É Jéssica", o nome que Jason havia mencionado. A confirmação fez meu peito apertar ainda mais. E você estava com ela 2 horas antes de se casar com a minha filha. Daniel não respondeu, apenas olhou para as próprias mãos. Minha voz se elevou. Você beijou outra mulher, uma mulher casada, e depois foi ao altar jurar amor por Sarah. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Eu amo a Sarah, disse-lhe baixinho. Você ama. Dei uma risada amarga. Você tem um jeito muito estranho de demonstrar amor. Ele finalmente me encarou. Havia algo diferente em seus olhos agora. Algo frio. Você não entende. Meu relacionamento com a Jéssica é complicado. Eu precisava me casar. Precisava dar esse passo na minha vida. A Sarah é perfeita para isso. Ela é estável, trabalhadora, confiável, perfeita para isso. Como se minha filha fosse um ativo em uma carteira de investimentos. E o dinheiro, perguntei, os $15.000 em presentes, foi por isso que você se casou com ela? Daniel não negou. Ele apenas desviou o olhar. E naquele silêncio, encontrei minha resposta. Saia da minha casa, eu disse, com a voz trêmula de raiva. Agora, Emily, espere. Saia daqui. Ele se levantou rapidamente e foi em direção à porta. Mas antes de sair, ele se virou. O que você vai fazer? O que eu deveria ter feito desde o começo. Vou contar tudo para Sarah. Seu rosto se fechou. Isso vai destruí-la. Não, você é quem está destruindo-a. Eu só vou impedir que a destruição continue. Daniel saiu sem dizer mais nada. Ouvi seus passos apressados no corredor, o barulho do elevador. Quando o silêncio voltou, desabei no sofá. Minha filha, como eu ia contar isso para minha filha? Depois que Daniel saiu, fiquei sentada no sofá por quase 1 hora, tentando reunir forças. O laptop ainda estava sobre a mesa, com as fotos da traição dele expostas na tela. Fechei o aparelho com um clique seco. Precisava contar para Sarah. Mas como? Como se destrói o mundo de alguém que você ama mais do que tudo? Peguei meu celular e liguei para ela. Chamou 4 vezes antes que ela atendesse. Oi, mãe. Tudo bem? A alegria em sua voz partiu meu coração. Querida, preciso falar com você pessoalmente. Você pode vir aqui agora? Mãe, é sábado. Daniel e eu íamos sair para. É importante, Sarah. Muito importante. Por favor. Deve ter havido algo no meu tom de voz que a alertou. Ela ficou em silêncio por um instante. Está tudo bem? Você está doente? Não estou doente, mas preciso falar com você a sós com urgência. Tudo bem. Chego aí em meia hora. Desliguei o telefone e fui para a cozinha fazer café. Minhas mãos tremiam enquanto eu media o café moído. O que eu ia dizer? Como se começa uma conversa assim? Não havia jeito fácil. Sarah chegou em 20 minutos. Ela sempre fora pontual. Ela bateu na porta e entrou com aquela energia de sempre. Minha filha vibrante, com um sorriso largo e o cabelo preso em um rabo de cavalo. Ela vestia jeans e uma blusa florida. Mãe, você me assustou. Ela me abraçou. O que aconteceu? Eu a guiei até o sofá. Servi café para nós duas, mas nenhuma de nós tocou na xícara. Sarah me observava com crescente preocupação. Mãe, me conta. Você está me deixando nervosa. Respirei fundo. Não havia como amenizar a situação. Sarah, seu fotógrafo de casamento me ligou esta semana. Ele encontrou algo nas fotos. Algo que você precisa ver. Tem alguma coisa nas fotos. O que será? Peguei o laptop e abri as imagens novamente. Virei a tela na direção dela. Isto. Sarah inclinou-se para a frente para ver melhor. Vi a sua expressão mudar. Confusão, depois reconhecimento, e então choque absoluto.
Ela levou a mão à boca. É aquele Daniel? Sim. 2 horas antes da cerimônia, com uma mulher chamada Jéssica. Sarah pegou o laptop das minhas mãos e deu zoom na foto. Seus olhos percorriam cada detalhe. O beijo, o abraço, a evidente intimidade. Ela passou para a próxima foto e para a seguinte. Quando terminou de ver todas as fotos, ela colocou o laptop de volta na mesa com extremo cuidado, como se fosse de vidro. Não pode ser verdade. É verdade, querida. Os metadados comprovam. Data, hora, local. E eu falei com o Jason. Ele confirmou. O Daniel está tendo um caso com aquela mulher há mais de um ano. Sarah balançou a cabeça. Não, Jason está mentindo. O fotógrafo manipulou as fotos. Isso é? Sarah. Segurei a mão dela. Confrontei o Daniel esta manhã. Ele admitiu. Disse que te ama, mas que o relacionamento dele com a Jéssica é complicado. Palavras dele, não minhas. Viu o exato momento em que a verdade penetrou suas defesas. Seus olhos se encheram de lágrimas, seu rosto se contorceu. Ela soltou minha mão e se levantou abruptamente. Ele sabia que estava com ela antes de se casar comigo. Sim. E mesmo assim foi ao altar. Jurou me amar para sempre, sabendo que estava mentindo. Sim. Sarah começou a andar de um lado para o outro, com as mãos nos cabelos. Não acredito. Não consigo acreditar que ele fez isso comigo. Por que ele? Sua voz embargou. As lágrimas finalmente rolaram. Levantei-me e a abracei. Ela desabou em meus braços, soluçando. Ficamos assim por vários minutos, eu segurando minha filha enquanto o mundo dela desmoronava. Por quê, mãe? Ela perguntou entre soluços. Por que ele faria uma coisa dessas? Eu o amava. Eu o amo. Fiz tudo certo. Eu era uma boa esposa. Por que eu não fui suficiente? Não se trata de você, querida. Trata-se dele, das escolhas erradas que ele fez. Ela se afastou, enxugando o rosto com as costas da mão. Preciso falar com ele. Preciso ouvir isso da boca dele. Sarah, eu preciso. Mãe, preciso entender. Ela pegou a bolsa e saiu antes que eu pudesse impedi-la. Ouvi a porta bater e seus passos rápidos pelo corredor. Fiquei ali sozinha, o café esfriando na mesa, a foto ainda aberta no laptop. O que eu tinha feito? Será que eu deveria ter contado as coisas de forma diferente, preparado melhor o terreno? Mas não havia uma boa maneira de dar uma notícia dessas. Não havia um jeito delicado de destruir uma ilusão. Sarah não atendeu minhas ligações pelo resto do dia. Enviei mensagens para ela que ficaram sem resposta. À noite, quando eu estava prestes a chamar a polícia, ela finalmente respondeu: estou bem. Conversamos amanhã. Dormi pouco naquela noite. Domingo de manhã, Sarah apareceu à minha porta às 8 horas. Parecia que não tinha dormido nada. Olhos vermelhos e inchados, cabelo despenteado, roupas amassadas. Ela entrou sem dizer nada e se jogou no sofá. Eu fiquei esperando. Eu o confrontei, disse ela finalmente, com a voz oca. Ontem à tarde, contei a ele sobre as fotos, sobre o que você me contou. E ele admitiu tudo. Disse que está com Jéssica há 2 anos, que ela é casada, tem 2 filhos e não pode se separar do marido. Então, ele decidiu se casar comigo para ter uma vida estável enquanto mantém o caso. A crueldade disso me deixou sem palavras. E tem mais, continuou Sarah, agora olhando diretamente para mim. Os presentes de casamento, os $15.000. Ele já transferiu $10.000 para uma conta que eu nem sabia que existia. Uma conta conjunta em nome dele e da Jéssica. Meu sangue ferveu. Ele roubou de você. Não só de mim, mas de todos que deram presentes, nossos amigos, nossa família. Ele usou nosso casamento como pretexto para arrecadar dinheiro. Ela riu, um som amargo e entrecortado. E eu fui tola o suficiente para não perceber. Você não é tola. Você confiou nele. Não há nada de errado nisso.
Há tudo errado. Ela se levantou, elevando a voz. Como não percebi? Como não me dei conta de que ele era assim? Que sinais me escaparam? Segurei seus ombros. Sara, olhe para mim. Isso não é culpa sua. Foi Daniel quem escolheu mentir. Ele escolheu trair. Ele escolheu roubar. Nada disso é culpa sua. Ela desabou novamente, chorando. Passei o domingo inteiro com ela. Conversamos. Choramos. Fizemos planos. No final da tarde, Sara tomou uma decisão. Vou me divorciar dele. Quero esse homem fora da minha vida o mais rápido possível. Eu te apoio totalmente e vamos recuperar esse dinheiro. Como? Ele já transferiu tudo. Vamos procurar um advogado. Essas transferências foram feitas com dinheiro de presente de casamento, dinheiro que foi dado para vocês dois. Ele não tinha o direito de movimentar nada sem o seu consentimento. Há precedentes legais para isso. Na manhã de segunda-feira, marquei uma consulta com a Sra. Davis, uma advogada especializada em direito de família, recomendada por uma amiga. Levei Sara comigo. A Sra. Davis nos recebeu em um escritório elegante no centro da cidade, com vista para a cidade. Contamos tudo a ela, as fotos, a traição, o caso extraconjugal de 2 anos, o dinheiro transferido. A Sra. Davis anotava tudo, com um rosto impassível, profissional. Senhoras, disse ela quando terminamos, vocês têm um caso sólido, muito sólido. As fotos são prova de adultério. As transferências não autorizadas caracterizam apropriação indébita. Podemos iniciar um divórcio litigioso e pedir não só a devolução do dinheiro, mas também uma indenização por danos morais. Quanto tempo vai demorar? Perguntou Sara. Depende. Se ele não contestar, alguns meses, se contestar, pode levar mais de 1 ano. Mas, com as provas que você tem, seria uma tolice da parte dele contestar. Assinamos o contrato naquele mesmo dia. A Sra. Davis começou a preparar a documentação imediatamente. Processo de divórcio com pedido de restituição de bens e indenização por danos morais. Quando saímos do escritório, Sara parecia diferente. Ainda devastada, ainda magoada, mas com um brilho de determinação nos olhos que não estava lá antes. Mãe, obrigada por descobrir a verdade, por me contar mesmo sabendo que ia doer, por estar aqui comigo. Eu abracei minha filha ali mesmo, no meio da calçada, sem me importar com as pessoas que passavam ao nosso redor. Eu sempre estarei com você, querida. Sempre. Nos dias seguintes, tudo aconteceu muito rápido. A Sra. Davis deu início ao processo de divórcio. Daniel foi notificado. Ele tentou ligar para Sara dezenas de vezes, mas ela bloqueou o número dele. Tentou aparecer no apartamento, mas ela trocou as fechaduras. A notícia do divórcio se espalhou rapidamente. Meus amigos ligaram confusos, querendo saber o que tinha acontecido. Sara não entrou em detalhes, apenas disse que não tinha dado certo. Eu fiz o mesmo quando me perguntaram, mas a verdade sempre acabava vindo à tona. 2 semanas após o início do processo, recebi uma ligação de um número desconhecido. Desta vez, atendi. Olá, Emily. Uma voz feminina que eu não reconheci. Meu nome é Jéssica. Acho que precisamos conversar. O nome dela me pegou de surpresa. Jéssica, a loira das fotos. Amante do meu ex-sogro. Por um instante, pensei em desligar, mas a curiosidade falou mais alto. Como você conseguiu meu número? Com o Daniel. A voz dela parecia cansada, talvez nervosa. Eu sei que você deve me odiar, mas por favor, me dê 5 minutos, só isso. Olhei ao redor da minha sala de estar vazia. Sara estava no trabalho. Eu tinha tempo. Fale. Jéssica suspirou do outro lado da linha. Primeiro, quero que saiba que eu não sabia que ele estava usando o seu casamento para conseguir dinheiro. Só na semana passada, quando ele me contou sobre o divórcio, sobre as transferências. Fiquei horrorizada. Vocês estão juntos há 2 anos, respondi. E você não achou estranho que ele tenha se casado com outra pessoa? Achei estranho, claro que achei. Mas ele disse que precisava fazer isso,
que a família o pressionou, que era importante para a carreira dele. Disse que era só uma formalidade, que o verdadeiro amor era nosso. Quase ri da ingenuidade dela ou da sua desonestidade. Era difícil saber qual das duas. E você acreditou nele. Eu queria acreditar. Meu casamento está ruim há anos. Meu marido e eu somos apenas colegas de casa sem amor, sem conexão. Daniel me fez sentir viva novamente. Então, fechei os olhos para os sinais de alerta. Por que você está me ligando, Jéssica? Houve uma longa pausa. Porque descobri algo. Algo que acho que você e sua filha precisam saber. Meu estômago embrulhou. O quê? Daniel não transferiu o dinheiro apenas para a conta dele comigo. Ele transferiu quase tudo para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. $35.000. Ele está planejando desaparecer com tudo. Sentei-me pesadamente na cadeira. Como você sabe disso? Eu vi os documentos. Ele deixou o laptop aberto em casa. Vi os extratos bancários, as transferências internacionais, tudo. E quando o confrontei, ele admitiu. Disse que ia desaparecer depois do divórcio, começar uma nova vida em outro lugar. Por que você está me dizendo isso? Você é a amante dele. Deveria estar protegendo-o. Sua voz embargou. Porque eu também fui enganada. Ele me disse que o dinheiro era para nós dois construirmos uma vida juntos quando eu conseguisse o divórcio. Mas a verdade é que ele estava mentindo para todos, para sua filha, para mim, para todos. E eu não quero ser cúmplice disso. Eu não sabia se devia acreditar totalmente nela, mas a informação era grave demais para ser ignorada. Você tem provas? Cópias desses documentos? Tenho sim. Fotografei tudo. Posso enviar agora mesmo. Envie-as. Segundos depois, meu celular vibrou com uma sequência de imagens. Abri-as uma a uma. Aqui está a segunda parte do roteiro, totalmente adaptada e localizada, que continua a história com a mesma intensidade emocional e formatação americana. Eram extratos bancários, comprovantes de transferência internacional, documentos para abertura de uma conta offshore, tudo em nome de Daniel. Você os recebeu? Perguntou Jéssica. Eu os recebi. Vou encaminhá-los imediatamente ao advogado da minha filha. Emily, sinto muito, de verdade, pelo que fiz, pela minha participação em tudo isso. Sei que não muda nada, mas preciso que você saiba que eu não sabia que ele era assim. Um golpista, um mentiroso. Talvez você não soubesse de tudo, Jéssica, mas sabia que estava traindo uma família. Sabia que ele estava traindo minha filha, então não venha buscar absolvição de mim. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam de raiva. Daniel não era apenas um trapaceiro. Ele era um criminoso. Ele planejava fugir com o dinheiro do casamento, deixando Sarah sem nada. Liguei imediatamente para a Sra. Davis. Expliquei sobre a ligação de Jéssica, sobre as contas offshore e sobre as fotos que eu havia recebido. Envie tudo agora, disse a Sra. Davis, com voz firme. Isso muda completamente o caso. Ele está ocultando bens, tentando fraudar o processo. Vou solicitar o bloqueio imediato de todas as suas contas e notificar as autoridades competentes. Isso pode se tornar um caso criminal. Encaminhei todas as imagens para o e-mail dela. Depois liguei para Sarah no trabalho. Mãe, não posso falar agora. Estou em uma reunião. É sobre o Daniel. É urgente. Ouvi um ruído do outro lado da linha. Então ela disse, só um minuto. Passos, uma porta se fechando. O que aconteceu? Contei a ela sobre a ligação da Jéssica. Sobre o dinheiro nas Ilhas Cayman, sobre o plano de Daniel de desaparecer. Sarah ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que a ligação tivesse caído. Querida, estou aqui. Sua voz soava oca. Eu simplesmente não consigo acreditar. A cada dia descubro uma nova camada de mentiras. Quem é esse homem? Porque claramente ele não é quem eu pensava conhecer. Ninguém o conhecia de verdade. Ele é um manipulador, um vigarista. A Sra. Davis pode fazer alguma coisa? Ela já está fazendo isso.
Ela vai pedir o bloqueio das contas e notificar as autoridades. Daniel não vai conseguir fugir com esse dinheiro. Espero que não, porque se ele conseguir... Mãe, esse dinheiro não é só meu. São presentes que nossos amigos e familiares deram de boa fé. Pessoas que economizaram para nos ajudar, e ele roubou de todos eles. Depois de desligar, fiquei sentada ali pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Desde a ligação do fotógrafo até agora, minha vida e a de Sarah tinham virado de cabeça para baixo. Mas em meio a todo esse caos, havia algo de bom. A verdade veio à tona. Daniel foi desmascarado. E agora, com as provas das contas offshore, ele não conseguiria escapar das consequências. A senhora Davis agiu rápido. No dia seguinte, conseguiu uma ordem judicial que bloqueou todas as contas de Daniel, tanto as nacionais quanto as internacionais. Ele não podia movimentar um único centavo sem uma ordem judicial. Daniel, desesperado, tentou ligar para Sarah novamente. Como não conseguiu, ligou para mim. Atendi apenas para ouvir o que ele tinha a dizer. Emily, pelo amor de Deus, você precisa parar com isso. Seu advogado congelou tudo. Eu não consigo nem pagar minhas contas. Você deveria ter pensado nisso antes de roubar $10.000 e tentar fugir do país. Eu não ia fugir. Quem te disse isso, Jéssica? Ela está mentindo porque eu terminei com ela. Eu tenho as provas, Daniel. Fotos dos extratos bancários, dos documentos das contas offshore, tudo. Silêncio do outro lado da linha. Então vocês não entendem. Eu precisava desse dinheiro. Eu tenho dívidas. Muitas dívidas. Eu estava desesperado. Então você usou minha filha. Fingiu amá-la. Casou-se com ela sabendo que iria traí-la e roubá-la, tudo por dívidas. Não foi assim. Eu me importo de verdade com a Sarah. Mas o que, Daniel? Mas você queria mais o dinheiro, Jéssica, você mesma. Ele desligou. Não tive mais notícias dele por uma semana, mas a senhora Davis teve. Ele tentou negociar por meio de seu advogado, devolver parte do dinheiro em troca de Sarah desistir da ação por danos morais. A senhora Davis recusou. Queríamos tudo de volta e queríamos justiça. O processo prosseguiu. Com as provas que tínhamos, as fotos do caso, os extratos bancários, as transferências não autorizadas, o caso de Sarah era irrefutável. O advogado de Daniel sabia disso. 3 semanas após o pedido de divórcio, eles propuseram um acordo. Daniel devolveria os $15.000 integralmente, mais $5.000 a título de indenização por danos morais. O divórcio seria consensual e sem contestação, e ele assinaria um acordo comprometendo-se a nunca mais tentar contatar Sarah. A senhora Davis nos ligou para discutir a proposta. É um ótimo negócio. Você recebe todo o dinheiro de volta, além de uma compensação significativa, e resolve tudo rapidamente, sem prolongar o problema por meses ou anos. Sarah estava comigo quando recebemos a ligação. Olhei para ela. O que você acha, querida? Ela mordeu o lábio pensativamente. Ele está admitindo culpa com esse acordo? Implicitamente, sim, respondeu a senhora Davis. Ao devolver o dinheiro e pagar indenização por danos morais, ele está reconhecendo que agiu de forma errada. Então eu aceito. Quero que isso acabe. Quero que ele saia da minha vida de uma vez por todas. Assinamos o contrato na semana seguinte. Daniel transferiu os $20.000 em uma única transação. Sarah viu o dinheiro cair em sua conta e, pela primeira vez em semanas, sorriu. Acabou, disse ela. Finalmente acabou. Mas eu sabia que não era bem assim. O dinheiro havia retornado. Sim, o divórcio estava caminhando bem. Mas as cicatrizes que Daniel deixou em Sarah, em sua confiança, em sua capacidade de acreditar em relacionamentos, essas levariam muito mais tempo para cicatrizar. O divórcio foi finalizado 2 meses depois. Sarah estava oficialmente livre. Mas livre não significava curada. Ela voltou a morar comigo temporariamente. Disse que não conseguia ficar sozinha no apartamento, pois cada canto a fazia lembrar de Daniel, dos planos que tinham feito, da vida que ela achava que construiriam juntos.
Ela alugou o apartamento e trouxe apenas o essencial. Algumas roupas, livros, objetos pessoais. No início foi difícil. Sarah chorou muito. Houve dias em que ela não saiu do quarto. Outros em que acordava furiosa, quebrando coisas, gritando que Daniel tinha destruído tudo. Eu a deixei desabafar. Era parte do processo de cura. Aos poucos, as crises se tornaram menos frequentes. Sarah começou a se interessar pelo trabalho novamente. Ela voltou a sair com os amigos. Ela fez terapia, o que a ajudou enormemente. Sua terapeuta ajudou a lidar não só com a traição de Daniel, mas também com o fato de ter sido vítima de um golpe elaborado. Não foi sua culpa, eu repetia sempre que ela se culpava. Você amou de verdade. Você foi honesta. Ele foi quem escolheu mentir. Numa tarde de quinta-feira, 3 meses após o divórcio, Sarah entrou na cozinha onde eu preparava o jantar. Ela segurava o celular, com o rosto pálido. Mãe, você viu? Viu o quê? Ela me mostrou a tela. Era uma publicação no Instagram. A foto mostrava Daniel sorrindo ao lado de Jéssica, a loira das fotos anteriores. Os dois estavam em uma praia se abraçando, com legendas sobre novos começos e amor verdadeiro. Ela reatou com ele, disse Sarah, com a voz trêmula. Depois de tudo, depois que ela me ligou, depois de me entregar as provas contra ele, ela voltou atrás. Olhei para a foto. Daniel parecia mais magro, talvez estressado, mas sorria sem remorso, sem culpa, simplesmente seguindo em frente como se nada tivesse acontecido. Eles se merecem, eu disse. 2 mentirosos manipuladores, perfeitos um para o outro. Mas isso me deixa com raiva, mãe. Ele destruiu minha vida e está lá, feliz como se nada tivesse acontecido. Onde está a justiça nisso? Segurei o rosto dela com as 2 mãos. A justiça, querida, é que você está livre. Livre de um homem que vai te fazer infeliz para o resto da vida. Livre para encontrar alguém que realmente te mereça. Isso é justiça. Sarah me abraçou e ficamos assim por um tempo. Quando ela se afastou, enxugou os olhos e sorriu. Um sorriso pequeno, ainda frágil, mas genuíno. Você tem razão. Eu escapei. Ele agora é problema da Jéssica. Naquela noite, Sarah apagou todas as fotos de Daniel de suas redes sociais. Ela bloqueou ele e Jéssica em todas as plataformas. Simbolicamente, ela estava encerrando aquele capítulo. Os meses seguintes trouxeram mudanças positivas. Sarah recebeu uma promoção no trabalho. Ela começou a praticar yoga. Ela fez novas amizades. Aos poucos, foi reconstruindo sua vida. Eu também mudei. Toda essa experiência me ensinou coisas sobre mim mesma que eu não sabia. Aprendi que tinha mais força do que imaginava, que era capaz de enfrentar situações difíceis sem desmoronar e que proteger minha filha era minha prioridade absoluta, não importando o custo. Também desenvolvi um relacionamento mais próximo com Sarah. Antes éramos mãe e filha, com conversas superficiais, trabalho, tempo, receitas. Agora falávamos sobre coisas reais, medos, sonhos, frustrações, esperanças. A crise nos aproximou de uma forma que anos de normalidade não haviam conseguido. 6 meses após o divórcio, em um sábado tranquilo, meu celular tocou. Número desconhecido novamente. Desta vez, não hesitei em atender. Olá, senhora Emily. Uma voz masculina formal. Meu nome é Detetive Miller, da Polícia Estadual. Estou investigando um caso de fraude relacionado ao Sr. Daniel Smith. A senhora teria alguns minutos para conversar? Meu coração acelerou. Sim, claro. Você sabia que o Sr. Daniel aplicou um golpe no casamento da sua filha? Sim, nós o processamos. Ele devolveu o dinheiro por meio de um acordo. Entendo. Mas o que vocês talvez não saibam é que não foram as únicas vítimas. Recebemos outras 3 queixas de mulheres que tiveram contato com o Sr. Daniel. Ele aplicava o mesmo golpe. Fingia estar apaixonado, pedia dinheiro emprestado para investimentos ou emergências e depois desaparecia. Estamos reunindo provas para um processo criminal. Fiquei estupefato. 3 outras mulheres. Sim, senhora.
Um deles perdeu 30 mil dólares. Outro, 20 mil. O terceiro, 15 mil. Ele é um golpista profissional. Usava relacionamentos amorosos como forma de obter dinheiro das vítimas. Pensei em Sarah, em como ela se sentia especial, escolhida, amada. E tudo não passava de uma farsa ensaiada, um roteiro que Daniel repetia com cada nova vítima. O que você precisa de mim, detetive? Seu depoimento e quaisquer provas que você tenha, mensagens, fotos, documentos financeiros, tudo ajuda a construir o caso contra ele. Eu tenho tudo e minha filha também. Quando você quer que a gente vá aí? Posso agendar para segunda-feira às 10 horas da manhã? Estaremos lá. Quando contei para Sarah, ela ficou em choque. Outras mulheres. Ele fez isso com outras pessoas. Sim, vários. E ele provavelmente continuaria fazendo isso se não fosse descoberto. Sarah sentou-se pesadamente. Então eu nem era especial para ele. Eu era só mais um alvo. Não pense assim. Você é especial. Sempre foi. Ele é que não valia nada. E agora ele vai pagar pelo que fez. Na segunda-feira, fomos à delegacia. O detetive Miller nos recebeu em uma pequena sala com paredes cinzentas e uma mesa de metal. Passamos 2 horas prestando depoimentos detalhados. Sarah falou sobre o relacionamento, o casamento, a descoberta da traição. Eu falei sobre as fotos de Michael, sobre a ligação de Jessica, sobre as contas offshore. Miller anotava tudo, gravava tudo, pedia esclarecimentos. Quando terminamos, ele desligou o gravador e disse: Senhoras, vocês acabaram de fornecer provas cruciais. Com isso e com o que as outras vítimas nos deram, temos um caso sólido. O promotor apresentará acusações por múltiplos crimes de fraude e furto qualificado. Ele pode ir para a prisão? Perguntou Sarah. Pode sim. Se for condenado, a pena por furto qualificado e fraude passa de 4 para 8 anos. E, com múltiplas vítimas, a pena pode ser aumentada. Saímos da delegacia com uma sensação estranha. Não exatamente felicidade, mas algo próximo à justiça. Daniel não ia apenas perder dinheiro ou reputação, ele ia responder perante a lei por seus crimes. Semanas depois, o promotor distrital apresentou acusações contra Daniel. Ele foi indiciado por 4 crimes de fraude. A notícia foi publicada nos jornais locais. Homem preso após aplicar golpes românticos em várias mulheres. Sarah recebeu mensagens de pessoas conhecidas oferecendo apoio. Algumas disseram que sempre acharam Daniel estranho. Outros admitiram que nunca suspeitaram. Não importava. O que importava era que a verdade viesse à tona. O julgamento foi marcado para 6 meses depois. A senhora Davis, nossa advogada, disse-nos que as chances de condenação eram altas, dadas as provas. Vocês fizeram a coisa certa ao denunciá-lo, disse-nos ela. Não apenas por você, mas por todas as outras mulheres que ele poderia ter magoado no futuro. Os meses que antecederam o julgamento foram estranhos. Sarah tentou seguir em frente com a vida, mas a sombra de Daniel ainda pairava sobre nós. Ele tentou entrar em contato algumas vezes por meio de números desconhecidos e perfis falsos em redes sociais. Sarah bloqueou todos imediatamente. Em uma ocasião, ele apareceu na porta do meu prédio. O porteiro me ligou perguntando se podia deixá-lo subir. Recusei categoricamente e pedi que chamasse a segurança se ele não fosse embora. Ele foi embora. Mas a invasão, por menor que fosse, nos deixou nervosos por dias. Ele nunca vai parar? Perguntou Sarah, frustrada. Ele vai parar. Quando for preso, ele vai parar. Mantive-me firme na minha convicção de que a justiça seria feita. Eu precisava acreditar nisso por mim, por Sarah, por todas as outras mulheres que Daniel havia enganado. Durante esse período, conheci 2 das outras vítimas. O detetive Miller nos colocou em contato, pensando que conversar poderia ser terapêutico. Uma delas, Karen, tinha 52 anos e havia perdido 20 mil dólares, suas economias de uma vida inteira. Daniel a conheceu em um aplicativo de namoro, a cortejou por meses, pediu dinheiro emprestado para um investimento garantido e depois desapareceu. A outra, Julie, tinha 38 anos.
Ela perdeu 15 mil que havia economizado para comprar um apartamento. Daniel usou exatamente a mesma história: investimento, retorno rápido, oportunidade única. Ela nunca mais viu o dinheiro. Nos encontramos em uma cafeteria no centro da cidade. Inicialmente, havia tensão. 3 mulheres que não se conheciam, unidas apenas pelo infortúnio de terem cruzado o caminho de um golpista. Mas aos poucos, a conversa fluiu. Ele me fez sentir especial, disse Karen, mexendo o café sem bebê-lo. Depois de anos sozinha, pensei que finalmente tinha encontrado alguém. Que boba eu fui. Você não era estúpido, eu disse. Você era humano. Você confiou. Você amou. Não há nada de errado nisso. Julie concordou. Ele era convincente. Sabia exatamente o que dizer, como agir. Tinha resposta para tudo. Quando comecei a desconfiar, ele me fez sentir culpada por não confiar nele. Sarah ouviu em silêncio. Finalmente, ela falou: eu me casei com ele. Fiz votos. Pensei que passaria o resto da minha vida ao lado dele, mas tudo não passou de uma mentira. Karen pegou na mão de Sarah. Mas você sobreviveu. Todas nós sobrevivemos. E agora ele vai pagar. Naquela tarde, um laço se formou entre nós. Trocamos números de telefone, criamos um grupo no WhatsApp. Nos tornamos amigos improváveis, unidos pela dor, mas também pela força. Cada um de nós havia perdido algo. Dinheiro, tempo, confiança. Mas também havíamos ganhado algo. A certeza de que não estávamos sozinhos. Finalmente chegou o dia do julgamento. Era uma terça-feira fria de julho. Eu, Sarah, Karen e Julie chegamos juntas ao tribunal. A senhora Davis estava lá nos dando instruções sobre o que esperar. O promotor tem provas sólidas. Vocês prestarão depoimento, se necessário. O advogado de defesa tentará desacreditá-los, mas mantenham a calma. Digam a verdade. É tudo o que vocês precisam fazer. Entramos no tribunal. Era menor do que eu imaginava. Fileiras de bancos de madeira, uma mesa para o juiz e outra para as partes. Daniel já estava lá, sentado ao lado de seu advogado. Quando nos viu, seu rosto empalideceu. Era a primeira vez que Sarah ouvia desde o dia em que o confrontou sobre o caso. Sentia-a ficar tensa ao meu lado. Segurei sua mão. Você consegue, sussurrei. O juiz entrou e todos se levantaram. Era um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e expressão severa. Bateu o martelo e a sessão começou. O promotor apresentou o caso. Ele leu as acusações, 4 acusações de fraude, furto qualificado e ocultação de bens. Ele explicou o modus operandi de Daniel: conhecer mulheres, conquistá-las, ganhar sua confiança, pedir dinheiro, desaparecer ou, no caso de Sarah, usar o casamento como forma de arrecadar fundos. O advogado de defesa argumentou que tudo não passava de um mal-entendido, que Daniel de fato havia pegado o dinheiro emprestado, mas com a intenção de devolvê-lo, que o casamento com Sarah era legítimo e baseado no amor, e que os problemas subsequentes não configuravam um crime. Foi uma tentativa frágil. As provas contra Daniel eram esmagadoras. Karen foi a primeira a depor. Ela contou sua história com voz firme, detalhando cada mentira de Daniel, cada manipulação. O advogado de defesa tentou sugerir que ela havia dado o dinheiro voluntariamente, não como um empréstimo. Karen manteve-se firme. Ele disse que pagaria de volta em 3 meses com juros. Eu tenho as mensagens que comprovam isso. Foi um empréstimo, não uma doação, e ele nunca teve a intenção de devolvê-lo. Julie foi a próxima. A história dela era semelhante. Daniel havia usado exatamente as mesmas táticas, as mesmas desculpas. Ficou claro que ele tinha um roteiro, um padrão. Então chegou a vez de Sarah. Ela se levantou e caminhou até o banco das testemunhas. Sua voz tremia no início, mas ganhou força à medida que falava. Ela contou sobre o encontro com Daniel, o namoro, o noivado, o casamento que custou $25.000, os 15 mil em presentes, a descoberta das fotos da traição tiradas 2 horas antes da cerimônia. Ele não me amava, disse Sarah, olhando diretamente para Daniel.
Eu era um meio para um fim, uma forma de conseguir dinheiro, assim como as outras mulheres aqui. Ele usou meus sentimentos, minha confiança e transformou o dia mais importante da minha vida em uma fraude. O advogado de Daniel tentou contra-argumentar, sugerindo que o caso extraconjugal não comprovava intenção criminosa. O promotor interveio, lembrando que as transferências não autorizadas para contas offshore, combinadas com o padrão de comportamento com outras vítimas, demonstravam claramente premeditação e malícia. Não fui chamado a depor, mas a senhora Davis apresentou minha declaração por escrito juntamente com as fotos que Michael havia tirado. O juiz examinou tudo cuidadosamente. Após os depoimentos, vieram as alegações finais. O promotor foi incisivo, retratando Daniel como um predador que se aproveitava de mulheres vulneráveis, usando relacionamentos amorosos como forma de cometer crimes financeiros. O advogado de defesa tentou humanizar Daniel, falando sobre dificuldades financeiras e pressões familiares, mas soou vazio diante da quantidade de provas apresentadas. O juiz anunciou que proferiria a sentença em 15 dias. Bateu o martelo e a sessão foi encerrada. Do lado de fora do tribunal, as 4 vítimas e a senhora Davis se reuniram. Estávamos exaustos, mas também aliviados. Fizemos a nossa parte. Agora era só esperar. Como você acha que será o julgamento? Perguntou Julie. Com as provas que temos, seria uma surpresa se ele não fosse condenado, respondeu a senhora Davis. Mas nunca se sabe ao certo. Juízes são imprevisíveis. Sarah olhava em silêncio para o prédio do tribunal. Só quero que isso acabe, que ele fique longe de mim. Que ele não possa fazer isso com mais ninguém. Vai acabar, prometi. Em breve. Os 15 dias de espera foram torturantes. Todas as manhãs eu acordava pensando na sentença. Todas as noites eu ia dormir imaginando cenários. Daniel sendo absolvido por alguma tecnicalidade. Daniel recebendo uma pena leve. Daniel conseguindo fugir. Minha mente não conseguia descansar. Sarah tentava manter a rotina, mas eu via a ansiedade em seus olhos. Ela checava o celular compulsivamente, esperando a ligação da senhora Davis. Ela perdeu alguns quilos. Voltou a ter problemas para dormir. E se ele não for condenado? Perguntou-me certa noite enquanto tomávamos chá na cozinha. E se o juiz acreditar na história dele? Ele não vai acreditar, interrompi. As provas são claras. O padrão de comportamento está documentado. 4 mulheres com histórias idênticas. Ele vai pagar, querida. Ele tem que pagar. No 13º dia, a senhora Davis ligou. O veredicto será divulgado amanhã às 14 horas. Você gostaria de estar presente? Sim, respondi sem hesitar. Estaremos lá. Naquela noite, mal consegui dormir. Eu me revirava na cama, olhando para o teto, rezando. Não sou muito religiosa, mas naquele momento, pedi a Deus, ao universo ou a qualquer força existente que fizesse justiça. Na manhã seguinte, Sarah entrou no meu quarto cedo. Mamãe, estou com medo. Sentei-me na cama e abri os braços. Ela veio e deitou-se ao meu lado, como fazia quando era criança e tinha pesadelos. Ficamos assim em silêncio por vários minutos. Não importa o que aconteça hoje, eu disse finalmente, você já venceu. Você sobreviveu. Você se reconstruiu. Você está mais forte do que nunca. A frase é apenas um detalhe. Não parece um detalhe. Eu sei, mas é porque sua vida não depende mais dele. Você está livre. Ninguém pode tirar isso de você. Nos arrumamos com cuidado. Sarah vestiu um terno azul marinho, eu uma blusa branca e calças pretas. Queríamos parecer respeitáveis e sérias. Queríamos que o juiz visse que éramos pessoas dignas que mereciam justiça. Karen e Julie nos encontraram na porta do tribunal. Elas estavam tão nervosas quanto nós. A senhora Davis chegou minutos depois, pasta na mão, postura confiante. Prontos, entramos juntos. O tribunal estava mais cheio desta vez. Repórteres ocuparam alguns bancos. O caso havia chamado a atenção da mídia local. O golpista de namoradas, como alguns veículos o chamaram. Daniel estava lá novamente, mas parecia diferente.
Mais ralo, barba por fazer, olhos fundos. O mês desde o julgamento não lhe tinha sido nada fácil. Ótimo. O juiz entrou. Todos se levantaram. Meu coração batia tão forte que achei que todos na sala pudessem ouvi-lo. O juiz sentou-se, ajeitou os óculos e começou a ler a sentença. Sua voz era monótona, técnica, lendo trechos da lei e citando precedentes. Eu mal conseguia processar as palavras. Estava apenas esperando o veredicto. Então ele chegou ao ponto crucial. Considerando as provas apresentadas, incluindo depoimentos consistentes de 4 vítimas, evidências documentais de transferências fraudulentas e um padrão claro de comportamento criminoso, este tribunal considera o réu, Daniel Smith, culpado dos crimes de furto qualificado e fraude em 4 ocasiões distintas. Segurei a mão de Sarah. Ela apertou a minha de volta. O juiz prosseguiu, considerando a gravidade dos fatos, o dano causado às vítimas e a evidente premeditação, condena o réu a uma pena de 6 anos de prisão em regime fechado, além do pagamento de indenização às vítimas pelos danos materiais e morais causados. 6 anos. Ele ia mesmo para a prisão. O advogado de Daniel tentou pedir a palavra, provavelmente para recorrer ou solicitar uma redução da pena, mas o juiz bateu o martelo. A sessão está encerrada. O réu será levado sob custódia imediatamente. 2 oficiais de justiça se aproximaram de Daniel. Vi o momento em que a realidade o atingiu, olhos arregalados, rosto pálido, mãos trêmulas. Ele olhou para Sarah uma última vez, não com arrependimento, mas com algo que parecia desespero. Sarah retribuiu o olhar, com um rosto impassível. Não disse nada. Apenas observou enquanto os policiais colocavam as algemas em seus pulsos e o levavam para fora da sala. Quando a porta se fechou atrás dele, algo mudou no ar, como se um peso invisível tivesse sido retirado. Respirei fundo pela primeira vez em horas. Acabou, disse a senhora Davis, sorrindo. Você conseguiu. Karen começou a chorar. Julia a abraçou. Sarah ficou parada olhando para a porta por onde Daniel tinha saído. Querida. Toquei em seu ombro. Ela se virou para mim. Havia lágrimas em seus olhos, mas também algo mais. Alívio. Paz. Acabou mesmo, mãe. Finalmente acabou. Saímos do tribunal sob o forte sol da tarde. Repórteres nos cercaram, fazendo perguntas. A senhora Davis as afastou educadamente, dizendo que faríamos uma breve declaração. Sarah deu um passo à frente. Quero que outras mulheres saibam que é possível buscar justiça. É possível sobreviver. Homens como Daniel contam com o nosso silêncio ou com a nossa vergonha. Mas quando nos manifestamos, quando os denunciamos, quando nos apoiamos mutuamente, eles perdem o seu poder. Foi uma declaração curta, mas impactante. Os repórteres anotaram tudo. Algumas câmeras filmaram. Depois, as 4 vítimas, agora sobreviventes, se abraçaram em círculo ali mesmo na calçada. Obrigada, disse Karen, por denunciá-lo, por não desistir, por nos dar coragem para fazer o mesmo. Nós que agradecemos, respondeu Sarah. Sozinhas, talvez não tivéssemos conseguido, mas juntas éramos imparáveis. Nos despedimos com a promessa de manter contato, de nos apoiarmos mutuamente, e cumpriríamos essas promessas. O grupo de WhatsApp que criamos permaneceria ativo. Nos encontraríamos ocasionalmente para tomar um café. Éramos uma irmandade improvável, mas genuína. No caminho para casa, Sarah estava quieta. Dirigi em silêncio, dando-lhe espaço para processar tudo. Quando estacionamos em frente ao prédio, ela finalmente falou. Mãe, obrigada. Pelo quê? Por acreditar em mim, por me proteger, por descobrir a verdade, mesmo sabendo que isso me machucaria, por estar ao meu lado em cada etapa dessa jornada horrível. Sua voz embargou. Eu não sei o que teria feito sem você. Segurei o rosto dela. Você é minha filha. Sempre lutarei por você. Sempre. Naquela noite, Sarah dormiu em casa pela primeira vez em meses sem pesadelos. Eu também. Passaram-se 3 meses desde a sentença. A vida voltou à rotina normal, ou o mais normal possível, depois de tudo o que aconteceu. Sarah decidiu não retornar ao apartamento que havia alugado.
Ela vendeu o imóvel e usou o dinheiro, juntamente com a indenização que recebeu de Daniel, para comprar um novo. Menor, mais aconchegante, num bairro que ela sempre quis, um recomeço completo. Ela me convidou para ver o apartamento no dia em que pegou as chaves. Ficava no quarto andar de um prédio pequeno com vista para a cidade. 2 quartos, sala de estar espaçosa, cozinha moderna. Simples, mas perfeita para ela. O que você achou, mãe? Ela sorriu. Aquele sorriso genuíno que eu não via há tanto tempo. É meu. Só meu. Sem más lembranças, sem mentiras, só meu. Eu a ajudei a decorar. Escolhemos juntas os móveis, os quadros para as paredes, as plantas para a varanda. Cada item era uma afirmação de independência, de reconstrução. Sara também fez mudanças profissionais. Ela solicitou transferência para outra filial da imobiliária onde trabalhava, em um bairro diferente. Queria se distanciar de tudo que a fizesse lembrar de Daniel, inclusive dos lugares que costumavam frequentar juntos. Quanto a mim, descobri uma força que desconhecia. Durante meses, fui o pilar da Sara, a pessoa forte, aquela que não vacilou. Mas quando tudo se acalmou, quando ela estava segura e seguindo em frente, percebi que também carregava cicatrizes dessa experiência. A descoberta das fotos, o confronto com Daniel, o processo judicial, tudo me afetou mais do que eu admitia. Comecei a fazer terapia também. Precisava processar a raiva que sentia, o medo de que algo assim acontecesse de novo, a culpa irracional por não ter percebido quem Daniel era antes. Minha terapeuta, doutora Sara, sim, o mesmo nome da minha filha, o que me fez sorrir na primeira sessão, me ajudou a entender que não havia nada que eu pudesse ter feito de diferente. Daniel era um manipulador experiente. Ele enganou a todos. Não foi uma falha minha, nem da Sara. Você fez o que qualquer um faria, ela me disse. Você confiou. Você amou e, quando descobriu a verdade, agiu. Você buscou justiça. Isso exige muita coragem. As sessões me ajudaram. Comecei a dormir melhor, a me sentir menos culpada e a aceitar que algumas pessoas são simplesmente más e que não há nada que possamos fazer para prever ou impedir isso. Numa tarde de sábado, 5 meses após a sentença, Sara apareceu na minha casa sem avisar. Ela tinha uma expressão diferente, nervosa, mas também animada. Mãe, preciso te contar uma coisa. Meu coração disparou. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, nada de ruim. É que eu conheci alguém. Sentei-me devagar. Alguém? Um homem. O nome dele é David. Ele trabalha na mesma empresa que eu, mas em outro departamento. Começamos a conversar há algumas semanas. Ele me convidou para jantar. Eu aceitei. Minha primeira reação foi medo. Medo de que Sara se machucasse novamente. Medo de que esse David fosse outro Daniel. Mas aí eu olhei para o rosto dela, o brilho nos olhos, o sorriso tímido, e vi algo importante. Esperança. Você gosta dele? Ainda é cedo para dizer, mas ele é gentil e respeitoso. Não teve pressa em nada. E mãe, eu fiz uma investigação completa sobre ele. Ela riu, meio sem graça. Pesquisei o nome dele na internet, verifiquei suas redes sociais, conversei com colegas que o conhecem há anos. Aprendi a ser mais cautelosa. Isso é bom. Você está se protegendo, mas também não quero que você viva com medo para sempre. Não quero que Daniel tenha roubado sua capacidade de confiar, de amar novamente. Segurei a mão dela. Então, vou com calma. Vou conhecer David. Vou ver aonde isso vai dar, mas desta vez de olhos bem abertos. Eu abracei minha filha. Estou orgulhosa de você. De como você se recuperou, de como está reconstruindo sua vida com sabedoria e coragem. Aprendi com os melhores, disse ela, sorrindo. O jantar com David aconteceu, depois outro e outro. Sara me contou sobre eles. Conversas profundas, risos, conexão genuína. Ela estava feliz, mas cautelosa. Não se entregou completamente. Manteve barreiras saudáveis. Conheci David 2 meses depois. Ele veio jantar no meu apartamento a convite de Sara.
Era um homem alto, usava óculos e tinha um sorriso simpático. Ele trabalhava como engenheiro civil, estava divorciado há 3 anos e não tinha filhos. Parecia genuinamente interessado em Sarah, fazendo perguntas sobre ela e ouvindo com atenção. Observei-os durante o jantar. O jeito como ele a olhava com respeito, como esperava que ela terminasse de falar antes de responder, como a tratava como igual, não como algo a ser conquistado ou controlado. Ele não era Daniel, nem de longe. Depois que ele saiu, Sarah ficou para me ajudar a lavar a louça. E aí, o que achou? Achei que ele parecia uma boa pessoa, mas só o tempo dirá. Eu sei. Estou indo devagar. Prometi a mim mesma que, ao primeiro sinal de alerta, eu iria embora. Não vou ignorar os sinais de alerta novamente. Isso é sábio. Ela enxugou as mãos e me abraçou. Mãe, sabe o que eu percebi? Que Daniel não conseguiu me destruir. Ele tentou, mas falhou. Estou aqui, viva, forte e capaz de amar novamente. Isso significa que eu venci. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você venceu. Com certeza. Você venceu. Hoje, 1 ano depois daquela fatídica ligação do fotógrafo, olho para trás e vejo o caminho que percorremos. Foi doloroso. Foi difícil. Houve momentos em que pensei que Sarah não se recuperaria. Momentos em que duvidei de mim mesma se tínhamos feito a coisa certa ao expor tudo, mas fizemos e valeu a pena. Daniel cumpre sua pena. Descobrimos através da Sra. Davis que ele tentou reduzir a pena em apelação, mas foi negada. Ele permanecerá na prisão pelos próximos anos e, quando sair, ter antecedentes criminais que o acompanharão para sempre. Jéssica, descobri através da Karen. Ela se divorciou. A exposição do caso destruiu também o casamento dela. Uma espécie de justiça poética. Quanto a nós, eu, Sarah, Karen e Julie, seguimos em frente, mais sábias, mais cautelosas, mas não abaladas. Sarah e David continuam juntos. O relacionamento progride lentamente, com respeito e honestidade. Ela continua fazendo terapia. Ela ainda tem dias difíceis, mas são cada vez mais raros. Eu volto à minha rotina. Eu trabalho como consultor financeiro. Irônico, considerando que eu não percebi que Daniel era um golpista. Mas talvez seja por isso que agora eu ajudo outras pessoas a identificar sinais de fraude. Também me tornei voluntária em uma organização sem fins lucrativos que apoia vítimas de golpes românticos. Uso minha história, nossa história, para ajudar outras mulheres a encontrarem forças para denunciar, para buscar justiça. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se o fotógrafo não tivesse ligado. Se Michael tivesse decidido apagar aquelas fotos e seguir em frente, Sarah teria descoberto a traição eventualmente? Ou teria vivido anos em um casamento de fachada, sendo enganada e manipulada? Não há como saber. Mas sou grata todos os dias pela coragem dele em me contar a verdade. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor do que uma mentira reconfortante. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, Sarah está em seu apartamento decorando para receber David para jantar. Ela me ligou mais cedo pedindo dicas de receitas. Nós rimos juntas ao telefone. O som da sua risada, genuína, livre, feliz, era música para os meus ouvidos. Nós sobrevivemos. Mais do que isso, prosperamos. E se há uma lição que aprendi com tudo isso, é que, por mais escuro que seja o vale, sempre há um caminho para o outro lado. Às vezes precisamos de ajuda para encontrá-lo. Às vezes precisamos da coragem de outras pessoas para termos a nossa própria coragem. Mas o caminho existe, e nós o encontramos. Agora, se você gostou desta história, inscreva-se no canal e me conte nos comentários qual parte te deixou de boca aberta. Ah, e não se esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que eu não publico aqui. Te espero lá.